Did you care about any of the underage minor females at the time when you were engaging in sexual conduct with them? Do you have any remorse? Por quase 2 décadas, jornalistas, policiais, investigadores, agentes do FBI, advogados e detetives amadores se debruçaram sobre o mundo de Jeffrey Epstein. Mesmo depois da divulgação de milhares de páginas de registros judiciais nas últimas semanas, algumas perguntas sobre o milionário permanecem não respondidas. Alguns documentos receberam muita atenção, mas também lançaram pouca luz sobre o assunto mais falado pelas mídias: o abuso contra menores de idade. O público segue fascinado com a possibilidade de que alguns dos homens mais ricos e poderosos do mundo possam pertencer ao ciclo social de Epstein. E mais do que isso, possam estar envolvidos nesses casos. E no vídeo de hoje, você vai saber quem é Jeffrey Epstein e por que teorias alegam que pessoas que sabiam demais sobre o caso Epstein foram perseguidas até a morte. Será que, realmente, existe esse submundo terrível? Quem são os nomes que estão na suposta lista de convidados onde todo esse escândalo aconteceu? Meu nome é Francisco e eu vou te contar essa história agora. Então deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações. Agora, vamos ao vídeo! E antes de começarmos, conheça o GM2 Pro. Esse fone é surreal, possui um design incrível e também tem um cancelamento de ruído. Seu sistema de toque serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay para ter uma experiência melhor nos jogos. Esse fone é excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria tem duração de até 5 horas seguidas e com a capinha você consegue recarregar mais de 4 vezes, proporcionando mais de 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom FUTURO10 para um super desconto. O link está aqui na descrição. Agora vamos ao vídeo. Nascido e criado no Brooklyn, em Nova York, Epstein começou sua vida profissional em setembro de 1974 como professor de física e matemática para adolescentes na Dalton School Upper East Side de Manhattan. Donald Barr, que serviu como diretor até junho de 1974, era conhecido por ter feito várias contratações não convencionais na época, embora não esteja claro se ele esteve diretamente relacionado com a contratação de Epstein. 3 meses após a saída de Barr, Epstein começou a lecionar na escola, mesmo sem ter credenciais. Nesse período, Epstein supostamente mostrou comportamento impróprio em relação a alunos menores de idade. Epstein conheceu Alan Greenberg, diretor executivo da Bear Stearns, enquanto seus filhos frequentavam a Dalton. A filha de Greenberg, Lynne Coppel, influenciou outro pai a defender Epstein junto a Greenberg. Em junho de 1976, Epstein foi demitido da Dalton por mau desempenho, mas Greenberg ofereceu-lhe um emprego na Bear Stearns. Na Bear Stearns, a Epstein começou como assistente júnior e em pouco tempo tornou-se um comerciante de opções. Em 1980, tornou-se um parceiro limitado. Em 1981, deixou Bear Stearns devido a uma violação do regulamento mas permaneceu próximo a Greenberg. Em agosto de 1981, Epstein fundou sua própria empresa de consultoria, a Intercontinental Assets Group Incorporation, IAG, ajudando clientes a recuperar dinheiro roubado de fraudadores. Ele afirmava ser um caçador de recompensas de alto nível e, às vezes, trabalhava como consultor para governos e pessoas ricas. Epstein também afirmava ser um agente da inteligência. Durante os anos 80, Epstein possuía um passaporte austríaco falso. Um de seus clientes nessa época era o empresário saudita Adnan Khashoggi, envolvido na transferência de armas americanas de Israel para o Irã durante o caso Irã-Contras. Em 1987, Steven Hoffenberg contratou Epstein como consultor da Towers Financial Corporation, uma agência de cobrança.
Trabalharam juntos em ofertas mal sucedidas para adquirir empresas. A Towers Financial implodiu em 1993 com um esquema Ponzi, mas Epstein deixou a empresa em 1989 sem ser acusado de envolvimento na fraude. Em 1988, Epstein fundou sua empresa de administração financeira, J. Epstein & Company, que administrava ativos de clientes bilionários, sendo Leslie Wexner seu único cliente conhecido. Epstein atuou como braço direito de Wexner e administrou seus assuntos financeiros. Em 1996, mudou o nome da empresa para Financial Trust Company e estabeleceu-a nas Ilhas Virgens Americanas para benefícios fiscais. Mas a grande pergunta não é onde ele trabalhou e qual era a sua empresa, mas sim quando Epstein começou a criar fama e se envolver com figuras poderosas. É o que eu vou te contar agora. Epstein começou a receber a atenção da mídia em 2002, depois que jornais dos Estados Unidos cobriram uma viagem do então presidente Bill Clinton, o ator Kevin Spacey e o comediante Chris Tucker para a África. A viagem de 5 dias para Gana, Nigéria, Ruanda, Moçambique e África do Sul pretendia chamar a atenção para a luta contra a AIDS. Depois da visita, a revista New York publicou um perfil do homem que providenciou o jato particular para a viagem, Jeffrey Epstein. A matéria retratava-o como um homem misterioso do dinheiro internacional que cultivava relações com cientistas e diplomatas vencedores do Prêmio Nobel, mas intrigava os membros de Wall Street que não conseguiam compreender como é que alguém que abandonou a faculdade ficou tão rico. E esses contatos com celebridades se tornaram uma grande notícia quando Epstein foi preso em 2006 por alegações de que ele havia contratado várias meninas adolescentes para fazerem massagens íntimas nele em sua casa em Palm Beach, na Flórida. 2 anos depois, os promotores permitiram que ele se declarasse culpado de uma acusação envolvendo uma única vítima. Ele cumpriu 13 meses em um programa de liberação de trabalho na prisão. Após sua saída, silenciosamente, ele começou a reconstruir sua rede de amigos influentes com a ajuda de sua ex-namorada socialite, Ghislaine Maxwell. E por mais de 10 anos, garotas menores de idade sofreram diariamente. Ninguém conseguia provas para derrubar essa máfia de tráfico infantil. Até que depois de uma série de reportagens publicadas pelo Miami Herald sobre o acordo judicial que privou as vítimas de Epstein de justiça, os promotores federais de Nova York reativaram a investigação e acusaram Epstein de tráfico infantil em 2019. Nesse mesmo ano, Epstein tirou a própria vida na cadeia antes de ser julgado. E os promotores acusaram Ghislaine de facilitar seus encontros ilícitos e participar de alguns dos abusos. Assim, ela foi condenada e atualmente está cumprindo uma pena de 20 anos de prisão. Qualquer chance de o próprio Epstein ter sido capaz de responder às perguntas sobre seus amigos famosos morreu com ele em um centro de detenção federal em Manhattan, em agosto de 2019. A morte, 1 mês depois de ele ter sido preso, foi rondada por teorias conspiratórias. Mas múltiplas investigações, incluindo uma autópsia e uma investigação do FBI, concluíram que ele tirou a própria vida. O inspetor-geral do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Michael Horowitz, disse em um relatório que Epstein foi capaz de tirar a própria vida por causa de negligência, má conduta e falhas evidentes no desempenho profissional dentro da prisão. E algo que chama atenção é que enquanto todo esse escândalo acontecia entre 2008 até 2019, uma pessoa se pronunciava constantemente, e era isso que gerava um grande alarde e um aumento nas investigações. Mas ainda assim, demorou 10 anos para algo ser feito, e esses pronunciamentos eram feitos por alguém que infelizmente estava vivenciando toda essa situação. Em 2009, uma das vítimas de Epstein, Virginia Giuffre, entrou com uma ação judicial alegando que ele a havia levado de avião ao redor do mundo para encontros íntimos com bilionários, políticos, membros da realeza e chefes de Estado. Ela, inicialmente, manteve os nomes desses homens em segredo, mas em documentos legais posteriores começou a identificá-los. O príncipe Andrew, do Reino Unido,
o governador do Novo México, Bill Richardson, o ex-senador dos Estados Unidos, George Mitchell, o caçador de modelos francês Jean-Luc Brunel, o bilionário Glenn Dubin e o professor de direito Alan Dershowitz, que representou Epstein. Alguns detalhes das acusações de Virginia mudaram ao longo do tempo. Ela inicialmente disse que tinha 15 anos quando Epstein começou a abusá-la, mas posteriormente ela reconheceu que foi no verão em que ela completou 17 anos. Em 2022, ela retirou as acusações contra Dershowitz, dizendo que pode ter cometido um erro ao identificá-lo como um de seus abusadores. Ela disse que era muito jovem na época e era um ambiente muito estressante e traumático. Em uma entrevista para um jornal pela qual Virginia recebeu $160 mil, ela relatou ter dançado com o príncipe Andrew em um clube, mas ela disse que não houve contato íntimo. Depois, voltou atrás e disse que houve 3 encontros íntimos. Em outra entrevista, ela disse ter andado de helicóptero com Bill Clinton e flertado com Donald Trump, mas mais tarde, ela disse em depoimento que essas coisas não haviam acontecido e foram erros do repórter. As alegações de Virginia foram investigadas pelo FBI. Nenhuma acusação foi feita com base em suas denúncias, mas por causa da atenção gerada por ela. O caçador de modelos francês Jean-Luc Brunel foi investigado na França e acusado por abusar menores de idade. Há relatos que ele tirou a própria vida enquanto esperava pelo julgamento. O principal promotor federal de Manhattan em 2020, Geoffrey Berman, tentou falar com o príncipe Andrew sobre assuntos relacionados a Epstein, mas a realeza recusou. Berman criticou Andrew na época por se apresentar falsamente ao público como alguém ansioso para cooperar, quando, na verdade, estava se esquivando de perguntas. Andrew negou repetidamente ter feito qualquer coisa íntima com Virginia e disse que não se lembrava de tê-la conhecido, embora uma fotografia pareça mostrá-los juntos, e um membro da equipe de Epstein também testemunhou sobre ter visto os dois na casa de Epstein em Nova York. Muitos dos documentos desclassificados nos últimos dias envolvem esforços dos advogados de Ghislaine, a ex-namorada de Epstein, em descreditar Virginia e os esforços dos advogados da vítima para reunir provas que sustentem as suas falas. Os registros divulgados no caso continham poucas evidências de irregularidades cometidas por figuras famosas, mas os depoimentos de várias testemunhas confirmaram os relatos de Virginia sobre a má conduta de Epstein. Mas até então, esse caso havia adormecido. Com Epstein morto e sua ex-mulher presa, todo esse assunto seria finalizado. Mas o caso adormecido foi acordado novamente. Em uma lista que foi divulgada, contendo nomes de celebridades de Hollywood. Mas que celebridades são essas? Será que realmente houve envolvimento por parte delas? Então fica comigo para entender essa história. Turned out of breaking news in the Jeffrey Epstein case. Tonight, the release of previously sealed court documents, including the names of people linked in some way to convicted sex offender Jeffrey Epstein, including former presidents Clinton and Trump, magician David Copperfield, Michael Jackson, among the many names. Nos últimos dias, o nome Jeffrey Epstein voltou a ser um dos nomes mais comentados na internet. Isso porque documentos do caso foram revelados recentemente e passaram a apontar os nomes associados a Epstein de alguma maneira. De imediato, celebridades e políticos passaram a ser alvos de boatos espalhados nas redes sociais através de uma lista. Nomes como Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kevin Spacey, Bruce Willis, Naomi Campbell e George Lucas foram de fato mencionados no caso. Entretanto, não existem acusações de má conduta contra essas figuras famosas. Antes de tudo, é necessário destacar que os documentos compreendem um processo de difamação que foi movido por Virginia Giuffre, uma das vítimas e acusadoras do bilionário, contra Ghislaine Maxwell, condenada por recrutar as jovens para o abuso do ex-companheiro. Muitos dos nomes citados no processo já foram associados ao financista de alguma forma e não estão relacionados ao abuso de menores de idade e jovens mulheres. Se tratam de relatos de irregularidades, prestação de serviços, uso do avião particular do bilionário ou até mesmo visitas a algumas de suas muitas propriedades. Joanne Stolzberg, outra acusadora de Epstein,
alegou em depoimento que ouviu o bilionário se gabar por ter tido contato com alguns atores influentes. No entanto, não existem relatos que indiquem que eles teriam envolvimento com o esquema de Epstein. No caso de Naomi Campbell, internautas recuperaram fotos que a mostram ao lado de Epstein. Ela disse que socializou ocasionalmente com ele, mas alega que não era próxima e que seus atos são indefensáveis. Em comunicado enviado ao Daily Mirror, representantes de Cameron Diaz também negaram o envolvimento da atriz com Epstein, dizendo: a Cameron nunca conheceu Jeffrey Epstein. Ela também nunca esteve em um mesmo lugar que ele ou teve qualquer associação com ele, independentemente do fato de ele poder ou não ter mencionado o nome dela ou insinuado que a conhecia. Outro caso que gerou polêmica nas redes sociais foi Michael Jackson. Apesar dos rumores que circulam nas redes sociais, ele apenas foi citado no processo sem alegações de má conduta. Joanna disse, por exemplo, que conheceu o astro do pop, entretanto negou que tenha massageado o artista. Mas esses novos documentos não trouxeram somente a lista de celebridades. Trouxeram também teorias de que artistas e grandes pessoas influentes que tentaram avisar sobre esse escândalo foram caçadas por Jeffrey Epstein. Porém, as informações que temos é que toda a mídia fala é que eles tiraram suas próprias vidas. E você vai entender agora sobre o que estou falando. It's all taken care of. I think you're really going to enjoy these two. Come on, faster. O que você acabou de assistir foi um trecho do clipe For a Better Day de Avicii. E o que vamos ver agora são teorias da conspiração intrigantes que circulam na internet, sugerindo uma possível conexão entre as mortes de Avicii e Princesa Diana com o polêmico caso de Jeffrey Epstein. As teorias que iremos abordar agora sugerem que pessoas que sabiam demais sobre o caso Epstein e tentaram explanar de alguma forma podem ter sido alvo de perseguição. Talvez você conheça Tim Bergling, o famoso produtor e DJ Avicii que, no auge da sua carreira aos 28 anos, foi encontrado morto em um hotel em Muscat, Oman. Após investigações, foi declarado que ele havia tirado a própria vida. Mas, segundo o grupo de hacker anônimos, não foi isso que aconteceu. Avicii, cuja carreira foi marcada por inúmeros sucessos, teria falecido em circunstâncias misteriosas. E a teoria sugere que ele poderia ter conhecimento comprometedor sobre Epstein, tornando-o uma possível vítima de perseguição. O grupo Anonymous alega que ele foi morto por ter informações sobre as festas que Jeffrey Epstein realizava em sua ilha. De acordo com a organização de cyberativismo, Avicii denunciou através do videoclipe For a Better Day a existência de uma rede de tráfico infantil na qual artistas políticos e outras pessoas influentes das esferas mais altas da sociedade estariam envolvidas. Já a princesa Diana, o grupo Anonymous afirma que ela sabia de casos de abuso que teriam acontecido no Palácio Real, envolvendo pessoas próximas ao príncipe Charles. A princesa Diana morreu em um acidente de carro em 1997 no túnel do Ponte da Alma, em Paris, França. A morte de Lady Di chocou o mundo e causou grande comoção. Uma testemunha do acidente, o advogado Stanley Colbrate, deu uma entrevista para o jornal The Mirror e disse que as chances de Diana sobreviver foram reduzidas porque os serviços de emergência demoraram muito tempo para chegar. Ele disse que a polícia no local não fez nada para salvar a vida de Diana e que a ajuda veio 30 minutos após o acidente e que os policiais agiram como se não estivessem interessados. Na época da morte, Diana estava visitando hospitais e casas de repouso e consolava vítimas da Elm Guest House. E, segundo o grupo Anonymous, a princesa havia gravado um depoimento da vítima que sofreu abuso e que fazia parte da equipe do príncipe Charles e por isso foi perseguida. A publicação onde surgiu a acusação de assassinato foi apagada. Ainda assim, muitos internautas copiaram as informações antes delas desaparecerem da página dos anônimos. Nas redes sociais, internautas dividiram opiniões. Muitos acreditam nos documentos, mas outros questionam a veracidade da publicação da rede.
Essa não é a primeira vez que surgem suspeitas de que a tragédia que vitimou Diana pode não ter sido um acidente. Comparando as mortes de Avicii e Princesa Diana, percebemos uma possível conexão com o caso Epstein, onde figuras públicas que sabiam demais teriam sido alvos de perseguição. E não foram apenas esses dois casos. Inúmeros outros artistas tiveram mortes misteriosas que até hoje permanecem na sombra do desconhecido. O motivo para todos é o mesmo: tiraram a própria vida. É importante destacar que as teorias apresentadas não são novas, e algumas delas são investigadas desde os anos 90. E grupos como Anonymous têm divulgado essas teorias da conspiração. Mas é necessário abordá-las com cautela devido à falta de provas concretas. O que nos leva ao último tópico: a divulgação de documentos ainda não acabou. Até agora, 191 dos aproximadamente 250 arquivos que a juíza distrital dos Estados Unidos, Loretta Preska, autorizou para liberação já se tornaram públicos. Advogados envolvidos no caso estão publicando-os de forma contínua, de acordo com as instruções da juíza. Versões de muitos desses registros já tinham sido tornadas públicas nos últimos anos, embora com algumas seções ocultas por razões de privacidade ou para proteger as identidades das vítimas de Epstein. Então, esse caso permanece em aberto, e mais notícias e evidências podem surgir. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.